Fala pessoal, não é novidade para ninguém que a Globo trava uma guerra contra o presidente Bolsonaro e todos aqueles que apoiam o governo, justamente para tentar isolar, para tentar mandar um recado para qualquer um que tente se aproximar do governo que, toma cuidado, a gente vai devassar a sua vida, a gente vai expor tudo que a gente conseguir, mesmo que nessa exposição não exista nada de ilegal. E é isso que vocês vão ver aqui nesse vídeo, porque teve a cara de pau de tentar dar contornos de ilegalidade numa situação que não tem qualquer tipo de crime. Dá uma olhada aí. O disseminar fake news conseguiu financiamento de um empresário bolsonarista. Para isso, ele teve a ajuda do deputado Eduardo Bolsonaro. A CPI apurou que políticos, empresários e sites usaram a rede de disseminação de fake news, conhecida como Gabinete do Ódio. Para a CPI, a estrutura começou antes da Covid, mas ganhou força na distribuição de informações falsas sobre a pandemia. Então vamos lá, a CPI foi aberta de maneira inédita, uma ordem do STF pela primeira vez abrindo uma CPI no Senado. A ordem do ministro Barroso para que fosse aberta a CPI. E essa CPI teria por objetivo, ao menos em tese, para investigar determinados erros que ocorreram durante o combate à Covid. A gente sabe que isso daí é pura balela. O único objetivo dela é tentar atingir o governo Bolsonaro. E até agora não conseguiu comprovar absolutamente nada. Nenhum escândalo de corrupção, nenhum desvio de dinheiro. Mas essa CPI ela se recusa a, por exemplo, investigar o senhor Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que foi o cara escolhido pelo consórcio do Nordeste, de governadores de esquerda, para comprar respiradores em loja de maconha, causando um desvio, uma perda milionária aos cofres públicos. Isso daí, eles não querem investigar não, tá? Fica tranquilo. Mas vamos lá. A comissão afirma que um filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, trabalhou para conseguir financiadores para o grupo. A TV Globo teve acesso a documentos da CPI. Um deles, uma troca de mensagens entre Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Alan dos Santos, de janeiro de 2019. Calma aí, espera um pouquinho. Janeiro de 2019. O primeiro caso confirmado de Covid no Brasil foi em fevereiro de 2020. Será que não tem nada estranho aí, não? Será que a Rede Globo realmente achava que a gente tem uma bola de cristal? Será que não dá para perceber facilmente essa tentativa de se criar uma narrativa só para nos desgastar? Justamente porque eles não conseguem encontrar nenhum escândalo de corrupção. Repara como é que é o jogo de palavras para tentar dar alguma seriedade nessa matéria. Eles falam em documentos. Na verdade, são conversas de WhatsApp. Se tem alguma coisa de ilegal que ocorreu nessa matéria, foi o vazamento de conversas de WhatsApp. Porque isso jamais poderia ter ocorrido. Será que alguém vai investigar isso? Será que alguém vai quebrar sigilo dos senadores para ver quem é que vazou essa conversa de WhatsApp? Perceba como o sistema está certinho, redondinho. O STF manda abrir a CPI quebra sigilos, os sigilos chegam à imprensa, que nem eu lembrava mais dessa conversa. E eles ainda tentam falar que são documentos, são conversas de WhatsApp. Descredibilizam sempre e chamam de maneira pejorativa o Alan dos Santos como blogueiro. Na verdade, eles sabem que é jornalista. É igual Oswaldo Eustáquio, quando foi preso pela STF. Esse pessoal, para passar pano, o que dizia? O blogueiro bolsonarista, não dizia o jornalista. Porque sabe que isso daí é mais impactante, a prisão de um jornalista em plena democracia. Mas vamos voltar à matéria. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram a disseminação de fake news, ameaças a autoridades e financiamentos de atos antidemocráticos. Bem, vamos lá, parte jurídica agora. O que é que são fake news? O que é que são atos antidemocráticos? Como é que uma pessoa pode ser investigada por algo que não está previsto em lei como crime? Se perguntarem para mim, onde é que está o crime de homicídio? Artigo 121 do Código Penal. Onde é que está o crime de roubo? Artigo 157 do Código Penal. Fake news, atos antidemocráticos, isso não tem lugar nenhum. Não é possível que seja feita toda essa narrativa com base ilegal, sem fundamento jurídico. E as discrepâncias, as bizarrices são tantas que deram margem à confecção de um livro feito por juízes, secretários de segurança pública, promotores, advogados, pessoas entendidas no assunto, que é o chamado inquérito do fim do mundo. Então repare que é tudo uma construção de narrativas.
E para essas pessoas que estão aí na Rede Globo, pouco importa se forem para a cadeia, Alan dos Santos, eu, ou seja lá quem for. Para eles o que interessa é a sobrevivência deles. Porque o governo Bolsonaro, por tratar de maneira isonômica, através de critérios técnicos, as redes, emissoras de televisão, isso daí tem doído muito para a Globo. Porque ela sempre foi privilegiada. E outra coisa, já que fizeram a devassa na nossa vida, pegaram anos de conversas de WhatsApp, por que não pega aí também e coloca o ato antidemocrático? O que é que foi feito de tão grave contra a democracia que não está nessas conversas de WhatsApp para vocês exporem? Já que vocês têm acesso a tudo dessa CPI, foi quebrado o sigilo de várias pessoas durante anos. Tá feito o desafio aí, Rede Globo. De acordo com a Polícia Federal, nas mensagens, Alan pede que Eduardo Bolsonaro o ponha em contato com o empresário Luciano Hang. Alan escreve: preciso que você me coloque em contato com o Luciano Hang. Eduardo Bolsonaro envia o número do telefone e pergunta: quer que eu fale algo a ele para te introduzir? Alan responde: é melhor. 1h30 depois, Eduardo diz: mandei mensagem para o Hang. Assim que ele me responder, te passo. Alan concorda. Mais tarde, Eduardo responde: ele disse que você pode entrar em contato com ele. Falei que você é o nosso cara da imprensa para um projeto que desenvolvemos aqui nesta semana de aulas com o Olavo. Olavo é Olavo de Carvalho, astrólogo e ideólogo do bolsonarismo. No dia seguinte, Alan diz a Eduardo: sobre o Hang, quando ele voltar da Europa, falarei com ele. Eduardo responde: beleza, falei o macro com o Hang. 4 meses depois, Alan dos Santos escreve: Luciano Hang tá dentro, patrocínio para o programa. Eu nem lembrava dessas mensagens. Mas vamos lá. O que tem de ilícito aí? A gente está planejando a morte de alguém? A gente está planejando fechar o STF? A gente está planejando disseminar fake news? A gente está planejando fazer um assalto a banco? Não tem nada disso. Só que ainda assim, uma mínima possibilidade de algo organizado, porque nós, da direita, somos justamente criticados por sermos desorganizados. Ninguém sabe como, né, que deu certo a eleição de tantos deputados federais ligados a Bolsonaro. Ninguém sabe não, a gente sabe. Foi através do trabalho voluntário das pessoas que não se aguentam mais ver tanta porcaria como essa daí da Rede Globo. Mas eles insistem em negar essa realidade e sempre acham que existe algo por trás. Isso daí que vocês estão vendo é o máximo que a Rede Globo conseguiu para tentar me incriminar ou, né, o Alan dos Santos ou o Luciano Hang de alguma coisa. É patético, para não dizer o mínimo. A CPI também teve acesso a uma conversa entre o blogueiro Alan dos Santos e o empresário Luciano Hang. Depois de procurado por Alan, Luciano Hang responde: Eduardo Bolsonaro me falou que conversou contigo. O Luciano Hang, ele sofre críticas, né? Eu já ouvi muitas críticas de pessoas falando que ele, inclusive, deveria ter uma participação maior através de doações para o pessoal da direita, né? E agora ele está envolvido nisso daí. Parece até piada, né, gente? Mas é uma brincadeira de muito mau gosto isso. Eu acredito que o Luciano Hang está pagando o preço por vários catarinenses estarem pedindo que ele tenha uma participação através de um mandato eletivo na política. Talvez por isso ele esteja agora na mira da CPI, que inclusive não tem nenhuma vergonha de baixar o nível e tentar chegar ainda a atingir a honra e a memória da sua falecida mãe, infelizmente. Esse daí é o nível do nosso Senado Federal. Vejam só se a gente não precisa de uma renovação dentro dessa casa. Luciano Hang foi convocado pela CPI da pandemia e o depoimento dele está previsto para a próxima quarta-feira. Para a CPI, Alan dos Santos é um dos principais disseminadores de fake news sobre a pandemia. Pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada realmente o que é fake news, no meu Instagram, @BolsonaroSP, tem lá na parte de destaques o rol das fake news, com várias, mas não todas, porque ele não é exaustivo, mas com várias das fake news contra a minha família, contra o governo, contra o presidente Bolsonaro, enfim. Só que essas mentiras nunca vão ser abordadas pela CPI da Covid. Justamente porque Globo e pessoas como, vocês vão ver mais adiante, Renan Calheiros, estão de mão dadas. Um passando pano para o outro.
porque servem a esse sistema que faz o vale tudo para tentar derrubar o Bolsonaro, de maneira que retorne qualquer pessoa, desde que retorne-se a mamação nas tetas do Estado, não é isso? É a existência de uma verdadeira organização criminosa de fake news que teve papel determinante no agravamento da pandemia. Veja, essa organização criminosa começa a se articular e se constituir a partir de 2019 e na pandemia para reforçar o discurso negacionista do presidente da República e do seu governo. Esse senador aí é, todo respeito, mas é no mínimo nojento, né? Tentando dar contornos de seriedade a algo que não tem qualquer ilegalidade. Senador, já que nós somos uma rede organizada, mostra para mim qual foi a fake news que a gente está espalhando. Mostra para mim qual dos poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, a gente está tramando nas conversas para fechar, já que nós somos tão poderosos assim, vai? Tudo é guerra de narrativa, porque esse pessoal está sofrendo muito e para eles vale tudo para que retorne ao poder alguém que sirva a eles e não ao povo brasileiro, como o presidente Jair Bolsonaro faz, talvez, né, como muitos dizem, pela primeira vez após 20 ou 30 anos de república. Então, senador, vê se cresce um pouquinho, vira homem, ou então fica quieto, porque, realmente, fake news quem está fazendo é o senhor, propagando esse tipo de coisa. A CPI investiga também Bernardo Kuster, apontado como mais um disseminador de informações falsas. Os senadores recolheram mais de 100 postagens dele com mentiras sobre a pandemia. Mais de 100 mentiras sobre a pandemia. Você aí chegou a ouvir alguma mentira na pandemia do Bernardo Kuster? E por que a Rede Globo não apresenta sequer uma mentira dessa? Documentos obtidos pela comissão mostram que no dia 2 de abril do ano passado, Bernardo articulou ataques ao governador de São Paulo, João Dória. Nesse dia, Dória anunciou novas medidas de combate ao vírus e trocou postagens com o ex-presidente Lula sobre deixar as diferenças de lado durante a pandemia. No grupo Direita Unida, Bernardo manda uma mensagem. Recebi ordens do GDO para levantar forte a tag Dória pior que Lula. Bora lá no Twitter, tá subindo a tag em 4º lugar. GDO é a sigla usada para o Gabinete do Ódio. Meu Deus do céu, eles estão levando a sério algo que está muito mais para uma brincadeira. Esse negócio de GDO virou tiração de sarro até de nós mesmos. A gente fica brincando um com o outro negócio de GDO, porque isso daí não existe. É uma ficção criada pela imprensa para tentar fazer algo a favor da sua narrativa. O pessoal bota GDO em nome de pelada de futebol, né? Criaram até perfis nas redes sociais de GDO, tem caneca GDO, loja GDO, enfim. Mas a Globo, na falta de que encontrar, tenta dizer que isso daí é algo sério. Lamentável, ridículo, Rede Globo, mais uma vez. A PF afirma que os suspeitos de fazerem parte do gabinete passaram a usar a expressão para se referir ao grupo antes mesmo da pandemia. Em outro documento em poder da CPI, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, também menciona o Gabinete do Ódio. Ele se refere a um outro assessor, Técio Arnaud, como membro original do Gabinete do Ódio. Pessoal, risos à parte, né? Você já reparou já? Bernardo Kuster, Técio Arnaud, Felipe Martins, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, eu, Luciano Hang. O que nós temos em comum? Nós temos em comum a guerra cultural. A gente sabe como que a esquerda, depois de décadas, conseguiu se apoderar do poder. Mesmo quando não tem um presidente da República, eles ainda assim conseguem colocar adiante as suas ideias e os seus projetos. Porque conseguiram aparelhar o Estado. Porque conseguiram fazer com que a imprensa sirva a essa ideologia doentia de esquerda, onde as pessoas por vezes preferem até o retorno da corrupção daquela maneira que era feita por Lula, né? E tem gente que diz que extrapolou até R$1 trilhão os escândalos de corrupção, mas é preferível retornar a esses tempos desde que o pessoal da imprensa tenha dele. Então a última coisa que imprensas como a Rede Globo está preocupada é com a sua vida, é com a sua saúde. E, mais uma vez, sempre faço questão aqui de colocar, né, qual fake news nós colocamos adiante. Por quê? Pelo amor de Deus, né?
falar as verdades sobre o Dória, dizer que quanto promíscuo que é a relação dele com Lula, inclusive o pessoal da terceira via, que não tem qualquer aprovação das ruas, né? Vide que todos os presidenciáveis, Dória do PSDB, Ciro Gomes do PDT, João Amoedo do Novo, Mandetta do DEM, todos eles não conseguiram encher um quarteirão da Paulista sequer no dia 12 de setembro. Essa sim é uma manifestação que teve até cerveja de graça. E aí? Vamos investigar quem é que fez essa manifestação? A base de cerveja, pão com mortadela e toda essa estrutura? Vamos lá? Não vamos, né? Porque esse pessoal serve as narrativas de esquerda. É só o papel higiênico da esquerda. É porque Jair Bolsonaro sabe lutar essa guerra. E nós estamos sendo perseguidos por querer servir aos interesses dos brasileiros. Tudo o que aconteceu foi consequência da participação dessa figura macabra, moral, que é esse gabinete do ódio, que não tem outro objetivo, né, senão o objetivo de disseminar mentiras, de atacar alvos previamente selecionados, né, e de participar dessa forma, desinformando em todos os episódios marcantes da vida nacional. A cereja do bolo sempre fica para o final, né? Com vocês, Renan Calheiros. Quem diria a Rede Globo tendo que recorrer ao Renan Calheiros, uma pessoa que tem dezenas de inquéritos e processos dentro de diversos tribunais, sendo tratado como um senador da República respeitável. E você vê até nas palavras dele que ele não é muito convincente, né? Esse senador querendo nos acusar de alguma coisa. Deus, dai-nos paciência. Mas enfim, vale mais uma reflexão aqui. Para que a gente teria em mente a criação de uma rede de desinformação para tentar desinformar sobre a pandemia com o objetivo que mais pessoas morressem? Sendo que quanto mais pessoas morrem, mais a esquerda culpa o presidente Jair Bolsonaro. Ainda que fosse verdade uma ideia louca dessa, sem pé nem cabeça, como é que isso serviria para nós, para o nosso ganho de capital político, ou para qualquer tipo de benefício que seja? Não tem qualquer sentido você organizar e arquitetar uma rede de fake news, que aliás eles não apresentam nenhuma fake news, com esses objetivos. Não faz sentido. O discurso ele é natimorto. É bizarro mesmo o que a gente está vivendo. Nós não conseguimos contato com o Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Bernardo Custer, Felipe Martins e Tércio Arnaud. Olha, eu nem sei se eles de fato tentaram ou não contato comigo, mas sendo bem sincero também, eu jamais vou chegar e fazer uma gravação de um vídeo ou qualquer coisa desse tipo para a Rede Globo, porque eu já sei como é que eles se prestam. O objetivo é me envolver numa trama que tenta dar contornos de legalidade a situações totalmente legais. Mais uma vez, alguém conseguiu enxergar algum tipo de crime que eu tenha cometido nisso daí? Talvez crime tenha tido no vazamento dessas informações. E aí, quem é que vai investigar se essa CPI está ou não vazando informações que deveriam ser sigilosas? Quantos senadores vão ter o seu sigilo quebrado? Será que alguém vai para cima do presidente Omar Aziz e do relator Renan Calheiros? Ou será que estão todos eles mancomunados com o establishment para justamente tentar desgastar a nossa imagem? Infelizmente, essa imprensa saudosista dos tempos de dinheiro jorrando fácil não conseguiu compreender o que ocorreu em 2018. E, nas palavras de Alexandre Garcia, dobram a aposta. Infelizmente, estão dando um tiro no pé mais uma vez e dando notoriedade a pessoas que amanhã certamente estarão mais fortalecidas para participar dessa guerra cultural. É simplesmente isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.